Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, que todos estejam bem. Então, estou passando para avisar que a gente tem a carta da semana hoje e vamos pedir então ao universo que traga um tema bacana para a gente trabalhar, que a gente consiga aprender bastante aqui com os ensinamentos do tarô, né? E que a gente possa aplicar, né, na nossa vida esses ensinamentos que a gente recebe aqui, né? Porque a intenção é essa, né? A gente olhar algum assunto e entender o que faz parte, né, desses problemas que a gente tem aí na vida, das questões que a gente tem, tá? E é essa a intenção, tá bom? Então até mais. Bom, então vamos ver qual é a carta que o universo nos sugere essa semana. E é o 2 de ouros com o diabo, o 6 de copas, a rainha de espadas, o 3 de copas, o cavaleiro de espadas, o 3 de ouros, o 2 de paus e a roda da fortuna. Bom, então, falando sobre o 2 de ouros, que é a carta da semana, é uma carta que nos pede equilíbrio, né? Vai exigir um esforço da gente, porque essa carta mostra realmente a gente numa posição um pouco desconfortável, e talvez isso é uma coisa que vai exigir que a gente realmente tenha que se esforçar para manter as coisas nos seus devidos lugares, manter o equilíbrio, né? Então, e como essa carta mostra aqui, né, um mar revolto atrás, então talvez seja realmente alguma situação aí que exija bastante da gente, tá? Mas é sobre esse equilíbrio aí que essa carta fala e que nos pede então aí para essa semana, tá bom? A carta do diabo, aqui no nosso campo mental, pede que a gente preste atenção nas confusões que a gente acaba fazendo, né? Então, para manter esse equilíbrio aqui, é muito importante a gente prestar atenção em como as coisas estão, o que a gente precisa fazer para colocar essas coisas nos seus devidos lugares, para a gente conseguir realmente manter esse equilíbrio aí que a carta da semana está pedindo, né? O diabo sempre fala em confusão, as coisas esquisitas, né? Então a gente precisa prestar muita atenção, porque com a nossa cabeça bagunçada, né, a gente não consegue manter equilíbrio, tá? Então prestar atenção nisso. O 6 de copas também aqui pedindo para a gente, para manter esse equilíbrio, a gente precisa tratar as coisas com amor, né? Tudo a gente precisa tratar com amor, na verdade, qualquer coisa, né? O amor é um sentimento que muda tudo, né? Então, a gente tratar as coisas aí com bastante atenção, né? Entendendo qual é a dedicação que essa coisa exige, né? Enfim, a gente colocar um sentimento positivo nisso, né? Um sentimento puro, quanto mais puro melhor, porque as situações exigem, né? Tudo hoje em dia exige isso. Quando a gente coloca amor, a gente percebe que as coisas se desenrolam, que as coisas se acertam. A rainha de espadas, ela nos fala sobre coisas que a gente precisa dizer, né? A gente precisa então se comunicar, né? Tomar cuidado com a intensidade dessa comunicação, tá? Porque ela é muito intensa, então ela não tem dó, ela fala o que ela precisa falar sem filtro, tá? Mas
a gente precisa ter filtro às vezes com as coisas. Então, nesse sentido, eu acho que a gente, né, precisa saber o que a gente precisa comunicar, né, para as pessoas que estão envolvidas às vezes nesse equilíbrio aqui, mas a gente precisa saber fazer, né? Porque às vezes essa intensidade grande dela acaba barrando o entendimento das coisas. O 3 de copas nos fala que a gente, para manter esse equilíbrio, a gente pode contar com aquelas pessoas queridas que estão na nossa vida, né? Aquelas mais próximas, aquelas que a gente tem mais intimidade, mais confiança, né? Aquelas que a gente sabe que realmente estão do nosso lado, não no sentido de nos apoiar em coisas erradas, né? Mas que essas pessoas querem o nosso bem, tá? E também a gente não pode se esquecer de celebrar, porque essa carta também fala de celebração, quando a gente consegue, então, né, com a ajuda delas, manter esse equilíbrio aqui, tá? Então, vamos lembrar que tem pessoas ao nosso redor que também podem nos ajudar a manter esse equilíbrio. O Cavaleiro de Espadas, ele reforça aquilo que eu havia falado aqui na Rainha de Espadas, tá? Cuidado, muito cuidado com a comunicação, né? Porque ele é intenso, Espadas é mente, e a mente intensa, né, a gente traz a confusão. Então a gente precisa de tomar esse cuidado aqui, né? E principalmente na comunicação, tá? Porque o Cavaleiro de Espadas também fala muito sobre comunicação, né? Então a gente precisa de dosar, né? Dosar o tom, né? Dosar o volume, né, da coisa, para que a gente não distorça as coisas, né? Senão a comunicação ela não acontece. O 3 de ouros mostra que nós somos capazes de manter esse equilíbrio. Mas imagina, nos dias de hoje, no mundo de hoje, não dá, não consigo. Não, essa carta fala que a gente consegue, tá? Basta a gente seguir aqui alguns conselhos, né, que vão nos ajudar então a manter esse equilíbrio aqui, né? Às vezes a gente acha que na situação que a gente está é impossível a gente se equilibrar, né? Às vezes a gente está nervoso, alguém fala calma, né? E dá vontade de chutar o balde, né? Então, mas essa carta fala que não, que a gente realmente tem capacidade de se equilibrar, né? Basta a gente realmente respirar, contar até 10, que tudo muda, né? Que a gente consegue sim atingir esse equilíbrio aqui. O 2 de paus nos pede ação, né? Pede que a gente realmente vá de encontro àquilo que a gente precisa, né? Afinal de contas, essa carta fala que assim, a gente já tem tudo já ao nosso dispor aqui, né? E basta a gente realmente se mover, né? Fazer esse movimento, né? De ação, né? Pede essa ação para que a gente realmente consiga então atingir esse equilíbrio. E eu entendo que equilíbrio é uma coisa aqui que vai fazer muita diferença essa semana para a gente, tá? Né? Enfim, estamos num momento mundial muito complicado, né? E a gente precisa de manter a nossa mente centrada. E finalizando aqui com a roda da fortuna, ela é aquela carta que nos fala que instabilidade faz parte da vida, né? É uma coisa que a gente precisa entender. Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo, né? E esse movimento é um movimento cíclico que faz parte, de certo modo, da nossa vida, tá? Mas que a gente consegue se equilibrar, né? Basta a gente realmente prestar atenção nas coisas, né? Tem uma série de dicas aqui que a gente pode seguir, né? Para que a gente realmente consiga se equilibrar e viver cada dia melhor, né? Com ondulações não tão fortes assim, tá bom? E é isso, pessoal. Eu desejo a todos uma ótima semana. Espero que a gente consiga
colocar tudo isso aqui em prática para que a gente consiga o equilíbrio, tá bom? Um grande abraço a todos.